Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por você ter clicado neste vídeo. Espero que você assista, goste, compartilhe, comente e faça nosso canal crescer. Hoje nós vamos falar de razões especiais, conceitos e aplicações. Nosso roteiro é conceito de razões especiais, técnicas de cálculo e exercícios. Vamos aos quadros. Razões especiais. Podemos relacionar grandezas de várias maneiras. Sendo assim, são inúmeras as possibilidades de calcular razões. Porém, dentre essas várias possibilidades, algumas razões se destacam pela sua grande aplicabilidade. Estamos falando das razões especiais. Temos aqui algumas imagens que representam algumas dessas razões. Nós vamos citar uma a uma aqui, pelo menos as principais, nos próximos quadros. Vamos lá. Velocidade média. Considere um móvel se deslocando com velocidade constante numa trajetória delimitada. Veja aqui tem um desenho fazendo um esboço, de um carro trafegando aqui sobre uma estrada que está representada sobre esse segmento de reta. Ok? Esse segmento de reta AB está representando aí uma estrada. E vamos considerar também que esse móvel tem velocidade constante. Chamamos de velocidade média a razão entre o espaço percorrido por este móvel e o tempo gasto para tal. Veja, não estamos falando de velocidade instantânea. Velocidade instantânea é um conceito mais avançado que você vai estudar quando estiver estudando algo relacionado à matemática de nível superior. Estamos falando de velocidade média. Ok, velocidade média então é a divisão do espaço percorrido pelo tempo gasto para tal. Veja aqui, chamamos de velocidade média a razão entre o espaço percorrido por este móvel e o tempo que foi utilizado para isso. Então, nós temos aqui a forma abreviada, Vm é igual a E sobre T. E temos aqui uma coisa importante para falar a respeito. Muito aplicada na física, as unidades mais corriqueiras no cálculo de velocidade média são km por hora, e metros por segundo. Vamos a alguns exemplos aqui. Um carro de Fórmula 1 percorreu 328 km em 2 horas. Qual foi a velocidade média do veículo nesse percurso? Temos aqui a fórmula, Só vamos substituir os valores. As letras pelos valores foram dados, Então, no caso, nós temos aqui Vm igual a 328 para 2, ou seja, 328 km feitos em 2 horas. Então, temos aí a velocidade média, basta fazer a divisão, Temos 164, então, resposta final para essa questão. A velocidade média foi 164 km por hora. Então, vamos lá. Paulo fez o percurso Recife-Santa Cruz do Capibaribe em 2 horas e meia, com uma velocidade média de 77,6 km por hora. Quantos quilômetros ele percorreu? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos aqui substituir na fórmula, A fórmula é essa. Temos aqui os valores. Então, veja que na hora a velocidade já foi dada aqui, 77,6, e o tempo, 2,5 horas. Nós vamos apenas fazer o cálculo do percurso que ele transcorreu nesse caso aí. Então, vamos fazer o que? Multiplicando cruzado. Veja que aqui embaixo do 77,6 existe um 1, só que ele não está aparecendo porque é desnecessário. Então, nós vamos ter E, que é igual a 2,5 vezes 77,6, efetuando aí esse produto, nós vamos chegar a essa resposta. Então, nós temos aqui que ele percorreu 194 quilômetros. Densidade demográfica. Considere uma determinada localidade e sua população. Chamamos de densidade demográfica a razão entre a quantidade de habitantes e a área de um dado território. Então, temos aqui a fórmula, Densidade demográfica, habitantes dividido pela área. Então, temos aqui a fórmula condensada, da fórmula, a maneira condensada da fórmula, nesse formato aqui. E temos aqui algo importante. É muito aplicada na geografia, tem como unidade mais corriqueira H por km quadrado, ou seja, número de habitantes por quilômetro quadrado. Ok, vamos dar um exemplo aqui. A cidade de Pé de Anjo ocupa uma área aproximada de 333,50 km quadrados. De acordo com o último censo, a cidade tinha uma população aproximada de 89.400 habitantes. Qual era, então, a densidade demográfica dessa cidade? Então, nós vamos aqui fazer as substituições. Nós temos 89.400, que é a população, dividida aqui pela área. Aqui saiu um pontinho, mas na verdade seria uma vírgula, Mas vamos lá. Então, temos
fazer essa divisão aqui, então temos que a densidade demográfica é de aproximadamente, veja esse sinal aqui, de um igual com o tio em cima de aproximado, tá, gente? Aproximadamente 266,46. O que é que isso significa? A densidade demográfica é de 266,46 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Isso é densidade demográfica, tá bom? Para qualquer dúvida, você pausa o vídeo e refaz o cálculo com o auxílio de uma máquina calculadora. Densidade de um corpo. Considere um corpo de massa M e volume V. Chamamos de densidade de um corpo a razão entre sua massa e o seu volume. Isso mesmo. Então, temos aqui densidade igual a massa dividido pelo volume. Aqui a fórmula, a maneira mais condensada da fórmula, somente com as letras. Importante, muito aplicada na física e na química, a densidade tem como unidades mais corriqueiras grama por metro cúbico, que é essa fórmula aqui, ou grama por litro, que é neste formato dessa sigla. Vamos lá para alguns exemplos. Se um corpo tem massa igual a 20 gramas e volume igual a 5 centímetros cúbicos, quanto vale sua densidade? Ora, a fórmula é essa, vamos apenas substituir os valores. Onde tem M, nós colocamos 20, que é a massa, e colocamos 5 aqui no lugar do volume. Fazendo a divisão, nós temos 4, então a densidade desse corpo é de 4 gramas por centímetro cúbico. É assim que se faz a leitura. Outro exemplo. Qual a massa de um objeto constituído de ouro maciço, cuja densidade é igual a 20 gramas por centímetro cúbico e volume igual a 25 centímetros cúbicos? Aqui nós vamos fazer a substituição dos valores. Veja que ele já deu a densidade, né? Ele já deu a densidade e deu aqui o volume. Nós vamos apenas calcular a massa, não é isso? Então, multiplicando o cruzado aqui, temos que M é igual a 25 vezes 20. Então, a massa é de 500 gramas, ou seja, meio quilo. Escala é a técnica usada para reduzir ou ampliar desenhos ou projetos de forma proporcional. Como você está vendo aqui nesse exemplar, esse barquinho vermelho foi reduzido para esse barquinho azul em formas proporcionais. Então, vamos lá. Chamamos de escala a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real do objeto. Escala, desenho, real. Ou seja, tamanho do desenho e o tamanho real. Então, temos aqui a maneira mais condensada da fórmula, né? Importante, muito aplicada na arquitetura e engenharia, a escala tem como unidade mais corriqueira centímetro por centímetro, ou seja, centímetro no desenho por centímetro na realidade. Vamos ver alguns exemplos? Então, vamos lá. A sala do 7º ano da escola Amigos do Saber tem 8 metros de comprimento. Essa medida foi representada no projeto por 4 centímetros. Qual foi a escala usada nesse projeto? Aí tem aqui uma dica. Dica, converta as medidas para a menor unidade, nesse caso centímetro, né? Que ele está falando que ela foi convertida para centímetro, então convém trazer todas as medidas para esta unidade. Então temos aqui a fórmula. Veja que o tamanho foi 4 centímetros do desenho, mas o tamanho real é 8 metros. Vamos converter essas duas medidas para centímetros. Se você já esqueceu, sugiro que dê uma revisada em como fazer conversão de unidades de comprimento, ok? Então, 4 centímetros em cima, 8 metros equivale a 800 centímetros. Vamos fazer uma correção aqui. Aqui, no caso, você vai colocar um C aqui, tá bom? Coloca aqui, ó. Aqui é centímetros, tá? Centímetros aqui no lugar de metros. Ok, feita aqui a nossa edição. Vamos lá. Agora você vai fazer essa divisão, né, gente? Então, nós temos aqui, vamos simplificar essa fração. Temos aqui 1 para 200. Qual é a resposta? A escala utilizada foi de 1 para 200. É assim que se dá, gente. É 1, 2 pontos, e é o outro valor, 1 para 200. Ok? Não há necessidade de você fazer a divisão aqui e dar o valor em decimal. Então, a resposta fica nesse formato aqui. Outro exemplo. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 5,6 centímetros. Sabendo que a distância real entre as cidades é de 56 km, qual a escala utilizada no mapa? A mesma dica foi dada aqui, ó, para você converter as duas unidades para a menor de todas, que é centímetro aí nesse caso. Então, vamos aplicar aí a fórmula. Tenho 5,6 centímetros para 56 km. Convertendo ambas em centímetros, ficamos com 5,6 centímetros, que já estava aí, não precisa mexer. E, deixa-me ver aqui quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 500, 5 zeros? Isso, 5 zeros. Então, temos aqui 5 milhões e 600 centímetros, ok? Agora, vamos fazer aí nossa conversão. O que é que vai acontecer aqui?
fazendo aqui, transformando os dois números em números inteiros, eu tiro essa vírgula, acrescento mais um zero aqui embaixo, e na hora de simplificar, esse 56 com esse 56 vai ser eliminado, não é isso? Então nós vamos ter aqui a escala de 1 para 1 milhão, ou seja, existe 1 centímetro no papel para cada 1 milhão de centímetros na realidade. Veja que o mapa tem essa possibilidade. O que é em centímetros, na verdade, são quilômetros. Ok. Probabilidade é a técnica usada para calcular as chances de um evento acontecer. Ok? No caso, por exemplo, do lançamento de dados. Chamamos de probabilidade a razão entre todos os eventos possíveis, que chamamos de espaço amostral, e o evento esperado. No caso, se você tem um dado com 6 faces, o espaço amostral é 6, porque são 6 resultados possíveis. E digamos que você queira tirar aí o número par. Ora, só existe aí a possibilidade de você tirar 2, 4 ou 6. Então, o evento esperado seria 3. 3 possibilidades de evento, não é isso? Para 6 no total. Vamos lá. Então, temos aqui probabilidade, espaço amostral, dividido por evento, vezes 100. Por que vezes 100? Porque você vai ver daqui a pouco. Então, aqui é a forma condensada, né, da fórmula. Então, temos aqui, muito aplicada na estatística, a probabilidade é sempre calculada em porcentagem. É por isso que tem esse 100 aqui. Ó. Você pega o resultado dessa divisão e multiplica por 100. Veja, eu tenho de 0% a 100%, nunca sendo em números negativos. Tá? Exemplos. Uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes e 7 bolas amarelas. Qual a probabilidade de se obter uma bola verde? Veja bem, eu tenho aqui a fórmula, né? O espaço amostral aqui, 5 mais 7 vai dar 12. Né? Então, tem as possibilidades aqui, eu tenho 5 para 12. Ou seja, eu tenho 5 bolas, que é o que eu estou querendo, não é isso? E eu tenho 12 possibilidades disso acontecer. Ou seja, eu tenho 12 no total, né? E aqui eu vou ter a divisão de 5 para 12 dá 0,42. Vezes 100, o que vai acontecer aqui? Vai dar 42. Então, minhas chances são de 42% de ocorrência desse evento. Ok? Então, vamos lá. Em uma partida de futebol, se o juiz lançar uma moeda, qual a probabilidade dessa moeda cair cara? Ora, você só tem 2 faces, né? Então, é 50 para 50, ou seja, 1 meio vezes 100. E aqui eu tenho 0,5 vezes 100, igual a 50% de probabilidade disso acontecer. Ok? Então, vamos lá, mais sobre probabilidade. Evento certo. O que é um evento certo? É aquele que tem 100% de chance de acontecer. Ao rolar um dado comum, com 6 faces numeradas de 1 a 6, qual a probabilidade de sair o número natural maior que 0 e menor que 7? Veja. Para qualquer número que saia, tais requisitos serão atendidos. Ora, se eu só tenho de 1 até 6, esses requisitos atendem a qualquer um dos 6 números, então eu tenho 100% de chance de acontecer. Isso aí é um evento certo. Evento impossível é aquele que tem 0% de chance de ocorrer. Ao rolar um dado comum, com 6 faces numeradas de 1 a 6, qual a probabilidade de sair um número natural maior que 6? Nenhuma, né, gente? Se o dado está numerado de 1 a 6, nunca vai sair 7. Ok? Então, esse evento nunca vai acontecer. Para qualquer número que saia, tal requisito nunca será atendido. Logo, então, é um evento que tem 0% de chance de acontecer. Evento impossível. Pessoal, muito obrigado. Espero ter ajudado. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá.